o novo ensino médio, na verdade, né, ele não traz a questão da autonomia para os nossos alunos, a questão da capacidade de pensar e refletir, ele traz sérios prejuízos. Em relação à questão do novo ensino médio, nós temos aí um problema sério também, que a gente precisa entender. Quando você fala na questão, né, dessa mentalidade de coach, a gente gostaria de deixar bem claro para as pessoas que é a mentalidade, né, digamos, né, do empreendedorismo, né, que nós temos lá fora, que a gente chama muitas vezes de empreendedorismo neoliberal, entende? Tirar o máximo, digamos, com pouco. Ou seja, de certa maneira, é o caminho que nós buscamos para fragmentar o conhecimento. E o novo ensino médio traz um papel importante, porque apesar de diversificar muitas matérias, ele acaba tirando, por exemplo, disciplinas como filosofia, sociologia, história. As próprias aulas de física têm se reduzido e sendo apresentadas com um novo nome. No caso da filosofia que eu falava para você, nós temos aí, né, a questão de liderança e ética, mas não é para trabalhar, na verdade, né, aqueles que são os principais, digamos, pensadores. Não é para formar líderes. Não, não é para formar líder e não é para você conhecer, digamos, a questão do pensamento que cada um trazia lá atrás. Não é para contextualizar, entende? Assim como, se você lembra, apesar de que em plena ditadura militar, nós tínhamos duas disciplinas que eu vou pontuar aqui, o SPB, que é a Organização Social e Política do Brasil, Educação Moral e Cívica, que também era lá de trás, mas eram duas disciplinas. E é lógico que também tiraram, naquela época, filosofia e sociologia das matrizes curriculares. Por que será? Porque todo conteúdo que faz com que o indivíduo possa refletir, pensar e avaliar onde ele está inserido e o que ele está vivendo, que não seja traz prejuízos. Que não seja uma pessoa que simplesmente obedece, né? Sim, perfeito. Aí essas pessoas têm essa capacidade, né? Então nós temos aí uma disciplina, talvez, sabe, Ismael? Aí também ainda depende da avaliação que nós temos que fazer naquilo que é o cotidiano da escola, quando falamos dos nossos estudantes, né? Eu trabalho num colégio central aqui em Ponta Grossa, por exemplo, mas eu diria para você que os nossos alunos vêm da periferia da cidade para esse colégio, utilizam transporte público. Alguns levantam 4h30, 5 horas da manhã e pegam 2, 3 ônibus para poder chegar até o colégio. Eles passam por muita dificuldade, horário. E quando nós vemos o novo ensino médio da forma que está acontecendo agora, né, onde existe 2 campos, né, um relacionado a conteúdos relacionados à disciplina de exatas e outro de humanas, o que nós percebemos é o detrimento, digamos assim, do conteúdo que envolve a área de humanas em relação a outras diversidades, que prejudica, antes de mais nada, o profissional formado, porque nós temos aí um grande número de professores de filosofia, né, sem o seu conteúdo, no caso, sem a sua matéria, sem a matriz curricular da forma que a Base Nacional Comum apresentava antes, curricular comum apresentava antes, ele está sem aulas, praticamente, né? 1 hora aula por semana de 50 minutos, isso contando o tempo integral, não tem condições de trabalhar absolutamente nada. E aí sendo substituída por disciplinas como essa. Talvez a questão da própria educação financeira que nós temos hoje dentro do currículo, eu acho que pensar a questão financeira é importante. Sem dúvida. Mas pensar a miséria do aluno, que não tem dinheiro para pegar o ônibus que ele está saindo lá da periferia da cidade para vir até aqui, que nós tivemos nesse período de pandemia, o ano passado que nós retornamos ao sistema presencial, praticamente, infelizmente, alguns alunos vieram a reprovar, porque ficaram praticamente no primeiro trimestre inteiro sem ter condições de ir à escola. Ou você ouvir um pai dizendo que tem 2, 3 filhos, ele tinha que um dia mandar um, no outro mandava o outro, porque não tinha condições de mandar os 2 ou os 3 no mesmo dia para a escola. Então, o novo ensino médio, da forma que ele se apresenta, ele é ruim para todos nós. Eu penso que talvez tenha que pensar, sim, no novo currículo, mas um currículo que busque formar esse indivíduo de forma completa, que ele tenha condições, né, de ter conteúdos que façam com que ele possa pensar o mundo lá fora, e outros que sejam conhecimento científico, que dê a ele condições, né, de pensar e tomar decisões que venham a ser as melhores para ele naquele cotidiano que ele está inserido. É importante que seja preparado para o mercado, mas eu acho que mais importante é que seja preparado para transformar o mercado no futuro. Perfeito, mas não é essa a visão. Não é essa a visão. Até porque eu quero também te dizer que nós tínhamos um Plano Nacional de Educação que foi aprovado em 2014, com validade de 10 anos, que nunca sequer foi colocado em prática. Por quê? Porque nós tivemos aí esse período todo, né, de mudanças no nosso país,
que o projeto que se apresentava lá, que inclusive, né, um deles que a gente conhece perfeitamente, que é a Ponte para o Futuro, a Ponte para o Futuro, na verdade, ele não está preocupado com o filho do trabalhador e da trabalhadora. A preocupação é de que eles mantenham, na verdade, determinados serviços, né, para a elite, e o filho do trabalhador que se contente com formação técnica, né, com outros saberes, que seja apenas suficiente para ele poder se manter no dia a dia. Então, nós temos muitas dificuldades para poder, de certa forma, né, dizer que a forma como se apresenta hoje o novo ensino médio seja o melhor para os nossos alunos. Não é.